Atleta, você já se perguntou por qual motivo você perde um pouco de performance no início da temporada? O porquê que quando você volta aos treinos, depois de um longo período de base, você se sente também mais pesado e mais travado? Bom, logicamente que um dos motivos iniciais é essa fase de final de ano, a transição, as festas, tudo isso, essa mudança de ambiente, mudança alimentar, ok? Gera um processo inflamatório, tá? Gera uma inflamação geral no seu organismo. Isso atrapalha um pouquinho os treinos. Mas em questão fisiológica, professor, qual é o fundamento de início de temporada, mesmo se eu mantive uma característica ideal no período de festas, de transição, o porquê que ainda eu me sinto sem performance, com menos performance? Vamos conhecer o princípio da reversibilidade. Basicamente, o princípio da reversibilidade ele diz muito sobre você deixou de fazer um processo, um estímulo, você vai perder. Basicamente, você treinava muito um componente aeróbio, um estímulo de VO2 máximo, você deixa de fazer esse estímulo, é um fato que logo você vai regredir, você vai perder um pouco essa característica. Aí você me pergunta, mas professor, isso é coerente? É coerente no final da temporada, é processo de base, onde mudamos as valências do treinamento, eu perder um pouco a minha performance? Sim, isso é muito coerente. Mas por quê? Aqui que é o grande X. Qual é a compreensão de aplicarmos o princípio da reversibilidade? E ele é válido também no efeito reverso ao contrário. Como, professor? Você deixou de treinar por qualquer motivo. Quando você volta a treinar, também é aplicado o princípio da reversibilidade, onde colocamos novamente um novo estímulo, um estímulo mais exponencial, e você vai voltar a responder e a ter um ganho e não uma perca de performance. Perfeito, galera? Qual é a importância desse princípio dentro do treinamento? Se nós não regredirmos o treinamento, sempre nós mantermos um processo evolutivo, progressivo, é um fato que o atleta vai chegar em um ponto que a atividade vai ficar extremamente agressiva, onde os riscos vão ficar muito mais acentuados. Então nós precisamos ter um processo de regressão, basicamente retirar esse estímulo. Qual estímulo? O volume aplicado, a intensidade, a densidade do treinamento, retirar tudo isso do seu organismo, tá? Para que você perca essa adaptação e posteriormente a gente recoloque num formato diferente. Basicamente nós o que? Enganamos o organismo do atleta. Vamos pensar num formato lógico. O atleta ele chegou num componente de densidade em fator de 7 treinos na semana. Ele estava aplicando um volume de 100 quilômetros também na semana. Estes dois componentes para um único atleta chegou a um ponto que é agressivo. A atividade já está num nível muito perigoso em questão de nutrientes, talvez um overtrain e uma lesão. Mas todo treinador que compreende o processo, tá? Você vai compreender o quê? Puxa vida, e agora? O processo de progressão de volume, para que gere um novo estímulo, um estímulo diferente, um fator estressante no organismo do atleta, é fundamental para que você não entre num platô, para que você tenha ainda condições de performar mais. Ok? E agora, o que fazer? Eu coloco mais intensidade e deixo esse momento de agressão, esse risco exponencial? Não, nós vamos ter que voltar um passo para trás. Em que formato? Aplicando o princípio da reversibilidade. Retirando como? O atleta fazia 100 km na semana, uma densidade de 7 treinos na semana, vamos reduzir para 4 treinos na semana e o 100K talvez para 60, 50, por um período de adaptação, por um período de 4, 6, talvez 8 semanas, dependendo do atleta. Com este período, o atleta vai perder a adaptação. Aí entra o início do vídeo. Ele vai se sentir mais pesado, travado, que teve uma perca de performance e, de fato, ele teve uma perca no componente aeróbio, tá? Só que qual é o grande X, pessoal? Qual é a grande sacada aqui? Quando passa esse período, tá, de regressão, onde a gente aplicou o princípio da reversibilidade, e nós voltamos quase num padrão normal,
Ele reduziu para 4 e para 4 treinos na semana e para um volume de 50 a 60. Quando nós aplicamos 5 treinos e o volume de 60 vai para 70, já é o quê? É um novo fator estressante. Lembre, o seu organismo ele vai ler o quê? Ele vai ler componentes de esforço. Ele não vai ler quilometragem. Ele vai medir o tamanho do esforço. E o tamanho do esforço de 50 para 70 é diferente. E também o componente de densidade de 4 para 5 também é diferente. É um novo componente. É um componente mais agressivo. O teu organismo entende o quê? Puxa, teve um novo fator estressante. Então eu posso ter um novo processo evolutivo, um novo pico de performance. E agora este pico sem ser o quê? Agressivo. Aí vai passando o tempo, esse atleta ele vai chegar novamente naquele componente de 7 dias e 100 quilômetros. O treinador faz um processo de avaliação. Bom, será que agora ele já tem uma adaptação estrutural para talvez ir para 110 e trabalhar 8 sessões na semana? Não sei. Talvez sim. Talvez é o caso. Ou não. A gente vai formular novamente todo esse processo. Então, galera, treinamento é ciência. Treinamento é coerência. É você desenvolver numa característica isolada. O exemplo que eu dei aqui é hipotético, tá? Cada atleta vai ter o seu componente. Tem atletas que uma densidade de 3 vezes na semana é o ideal, assim como outros 4 ou 5. Isso é uma avaliação individual, uma avaliação feita apenas para você.